Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje analisaremos o caso envolvendo a IP, fabricante de diversos produtos de limpeza. E o primeiro ponto que nós temos que fazer é esclarecer diversas informações falsas sobre o caso que estão sendo divulgadas. Você ainda usa IP? Eu uso. Esse aqui é do lote 4, não é do lote 1 que está envolvido na questão toda. E essa é a primeira informação que a gente tem que detalhar. Tem muita gente dizendo aí que foram todos os produtos líquidos da IP, como detergente, por exemplo, que foram suspensos. Não é verdade. Foram os do lote 1, que são produzidos numa fábrica em São Paulo, se eu não me engano, na cidade de Amaro, interior de São Paulo. Todos os lotes vendidos, produzidos nessa fábrica, a Anvisa determinou a proibição de fabricação, distribuição e determinou o recolhimento por meio de resolução. Isso agora em maio de 2026. E aqui vem a segunda outra grande mentira que estão falando, que encontraram a bactéria. Qual é a bactéria? Nessa última inspeção, importante dizer, bactéria Pseudomonas aeruginosa. É um nome meio difícil, né? Nessa última inspeção. Não foi detalhado no relatório da Anvisa que encontraram essa bactéria. Essa é uma bactéria que ela é resistente a antibióticos, inclusive detergente e outras soluções, né? Então, é de difícil trato e ela é muito perigosa, principalmente para pessoas com imunossupressão, com algum problema no sistema de defesa, né, no corpo. Ou você está em hospital, tá enfrentando outros problemas, está com infecção. Então, eles chamam ela de uma bactéria oportunista. Quando o sistema imunológico está fraco, ela costuma dar mais problemas. E quais são os problemas? Ela afeta pulmão, trato urinário, sangue e tecidos. Então, assim, e tem uma alta letalidade em pessoas com imunossupressão. Então, assim, tá com algum problema, alguma infecção, e aí essa bactéria aparece, piora o quadro, entenderam? Tá, Davi, e essa bactéria ela foi encontrada agora na inspeção de abril? Porque são duas inspeções, isso que você tem que entender. Não foi encontrada. Ela foi encontrada numa inspeção realizada em novembro. Você, novembro? Sim, nessa mesma fábrica, em uma inspeção realizada em novembro, a Anvisa falou: olha, tem problemas aqui no seu processo de fabricação e eu encontrei essa bactéria. Aí você para e pensa: então, Davi, quer dizer que eles fecharam a fábrica? Não. Deixou aberta, falou: ó, você se adequa aqui, que obviamente quando você encontra esse tipo de problema, vai ter uma nova inspeção. Se você deixou a fábrica funcionando, e é isso que eu estou questionando aqui, é a questão da proporcionalidade. Se em novembro de 2025 você faz uma inspeção, encontra diversos problemas na fábrica e fala: olha, inclusive a bactéria, né, super resistente, e você mantém, como é que em abril de 2026, perdão, você faz uma nova inspeção, diz que encontrou novos problemas, mas não encontrou bactéria? Então, assim, dá a entender o quê? Que a empresa fez pelo menos uma parte do dever de casa. Falou: ó, corrigiu alguns processos, né, apontados de irregularidade, e aí a Anvisa diz que encontrou novas irregularidades, mas não encontrou a bactéria. Isso é importante dizer. Então, assim, e aí determinou a proibição de fabricação, distribuição e o recolhimento. Então, assim, você vê uma certa desproporção, porque quando você encontrou a bactéria, você não colocou nada disso. E quando você faz uma nova inspeção e você não encontra a bactéria, mas tem algumas irregularidades, para mim, qual seria a decisão correta? Você fala: olha,
para de fabricar. Não pode mais, enquanto você não resolver todas essas questões devido ao histórico da fábrica, você não pode mais fabricar. Agora, mandar recolher um produto que você não constatou por um risco abstrato, aí você, não, mas tem problema. Sim, mas você foi lá, fez os testes e não achou a bactéria que você tinha achado em 2025. Se é para mandar recolher tudo, é quando tem a bactéria, né? Quando foi encontrado. E isso dá aso a quê? A questionamentos, como tem sido feito, de ingerência política em relação à empresa, como se fosse um tipo de punição, porque ela está chegando próximo das eleições e na eleição passada ela apoiou candidatos mais ao espectro da centro-direita e direita. E as empresas concorrentes da IP tem empresas que apoiaram candidatos mais à esquerda, entendeu? Então você dá aso a questionamentos do tipo político. Pode não ter sido, pode ter sido só o histórico. E a Anvisa falou, pô, não vou arriscar. Mas assim, no meu entender, a medida foi desarrazoada. Por quê? Porque na primeira fiscalização você encontrou a bactéria e deixou tudo funcionando. Tinha diversas irregularidades apontadas pela Anvisa. Eu estou falando de diversas irregularidades com base no relatório da Anvisa, não na defesa da IP. E aí no segundo você não encontra a bactéria e aí manda recolher tudo por causa do perigo abstrato de não seguir o padrão. Parece desproporcional. Qual seria a sugestão minha se fosse eu analisando o caso? Olha, para a fabricação, porque não é a primeira vez que a gente encontra irregularidade, mas como não encontramos, pelo menos conforme o relatório da Anvisa, a bactéria, não precisa recolher. Você tem só que adequar o processo de fabricação às diretrizes para liberar. E aí o prejuízo para a empresa é imenso, né? Porque se você tem uma fiscalização, você já sabe que está errado lá em novembro de 2025. Você não vai ficar esperando sem fazer nada, né? Uma empresa desse tamanho tomou medidas. Tanto é que não encontrou a bactéria de novo. Então, assim, é para você tomar uma medida mais forte, uma medida que afeta, de um jeito ou de outro, o nome da empresa. Tem muita gente fazendo negócio de beber propaganda fazendo que usa no cabelo, que bebe o IP, né? Porque polarizou, gente. Agora virou assunto político, o que devia ser um assunto técnico. E aí? O que você acha dessa questão toda? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários abaixo. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!